Madame Alerquino aqui com vocês novamente e não, a gente não vai falar sobre entidades, magia ou o que você esperaria da entidade do medo. Nós vamos falar hoje sobre charutos e falaremos especificamente sobre a marca El Rainha del Mida. E quem vai nos apresentar a fábrica e a fazenda da El Rainha será ninguém mais, ninguém menos do que Dona Odaliz. Odaliz, minha grande amiga, é um prazer te ver novamente e hoje eu te convidei aqui para essa pequena entrevista. E, bem, vamos começar. Que tal você falar um pouco sobre a história da sua família e a história da marca? Então, Kino, a história de El Rainha del Mida começa antes mesmo da marca ser fundada. Começa lá atrás em 1904, quando o meu bisavô, ele decide criar uma fazenda de tabaco em Havana, Cuba. Ele, contra minha bisavó, ele vende a casa e o seu carro e compra um grande terreno e, bem, os equipamentos necessários para realizar toda a sua produção. Após um ano, ele quase vai à falência e logo depois, ele acaba conseguindo um grande contrato comercial com ninguém mais, ninguém menos do que La Casa de Habano, a marca mais famosa de Cuba, né? E ela basicamente passa a comprar parte do seu fumo usado, né, do tabaco usado em seus charutos, da fazenda de tabaco do meu bisavô. Então aí a minha bisavó dá um abraço nele e fala: você tava certo no fim das contas. O meu bisavô fala algo do tipo: ufa, ainda bem. É, e nós pulamos para meu pai. As gerações se passam e a tradição da família de, bem, fazer os próprios charutos passa do meu bisavô pro meu vô, pro meu pai. E daí mais ou menos ali na década de 80, o meu pai vem pra Mida. E, bem, ele acaba conhecendo minha mãe. E não demora muito pra eles se casarem e terem a mim, né? A tradição da família acaba vindo pra mim, que sou filha única. Minha mãe, ela tinha uma visão empresarial muito forte. Acho que foi exatamente isso que ajudou o meu pai a conseguir conseguir os contratos comerciais e acesso às terras para fazer as fazendas de tabaco dele aqui em Mida. É, mas bem, herdei as duas coisas, a vontade de fumar e o lado empresarial. Então, depois que eu nasci, meu pai começou a me ensinar a tradição de família e eu aprendi desde cedo a torcer charutos. Bem, aos meus 22 anos, eu decido fundar El Rainha del Mida. E, bem, na verdade, isso vem tudo como um agradecimento ao meu pai. Ele sempre foi um cara, assim. Não precisa falar se você não estiver muito à vontade. Não, não. Sem problema aqui. Não. Na verdade, criar a marca foi uma homenagem a ele. Ele morreu bem no. Assim, um tempo depois de eu fazer 22 anos. Então, eu me senti meio que obrigada a fazer uma homenagem a ele de alguma forma, considerando que ele foi um pai incrível. E bem, chegamos até onde estamos hoje, né? Muito bem, Odalise. E como foi o começo da El Rainha de Almida? Você quer a verdade ou a inspiração? A verdade, claro. Foi puxado, tipo, muito, muito, muito mesmo. Eu comecei basicamente como uma microempresa e eu torcia os charutos eu mesma. Eu queria fazer, manter a
tradição da família e fazer apenas charutos torcidos à mão. Não queria nada de máquinas envolvendo isso. E eu sabia que isso ia adicionar no valor da minha empresa eventualmente. O que eu não sabia é que demoraria um tanto até que o valor da minha empresa fosse reconhecido. Entendi. Então você tinha ajuda pelo menos de alguém? Ah, sim, eu tinha uns 3, 4 funcionários no começo. Eles me ajudavam consideravelmente. Mas como eu tinha que manter um fluxo muito grande no começo para tentar ganhar mercado, pelo menos nas tabacarias de Mida, era bem puxado, a gente virava noites. Falando nos primeiros charutos que El Rainha del Mida torcia, temos até hoje eles, não temos? Sim, sim, eles são vendidos em uma linha conhecida hoje em dia como Los Clássicos. Na época, eles eram só chamados de C. C1, C2, C3 e C4 e C5. Muito interessante, Odalis. E, bem, os Los Clássicos eram vendidos nas famosas bitolas Robusto, Corona, Churchill, num Petit Corona e num torpedo, num belicoso. E bem, acho que agora todos sabem o que acontece. El Rainha de Almeida ganha espaço no mercado nacional e internacional, se tornando um dos charutos mais cobiçados do mundo inteiro. Exatamente, Kino. Bem, eu fiquei muito feliz no primeiro dia que eu recebi uma proposta de uma importadora internacional, de uma exportadora de Mida, pedindo, e uma importadora que fazia importe para a América do Sul e América Central, pedindo autorização para importar os meus, exportar os meus charutos. Foi assim, o top momentos. Foi incrível. Pode nos falar mais como foi esse dia e como foi fechado o contrato? Olha, Kino, a verdade é que eles foram bem diretos. Eles basicamente chegaram em mim, pessoalmente, inclusive. Eles foram lá até a fazenda. Ou foi na fábrica, não me lembro exatamente. E, bem, eles chegaram. Minha secretária falou que tinha uma galera engravatada com maletas querendo falar comigo e que clamavam ser de uma importadora da América Central. Então eu falei, ok, deixa eles entrarem, né? O que pode acontecer? E eles foram bem diretos ao ponto. Eles sentaram na minha mesa, eu perguntei o que eles queriam, ofereci uma água e perguntei se eles queriam conhecer a fábrica. E eles simplesmente me disseram: nós queremos fechar um contrato de exportação com você. Eu perguntei então qual era o motivo. E o motivo que eles me deram foi muito simples: o Imortal. Uhum, um blend clássico da El Rainha da Unida. Exatamente. Acontece que esses. Um dos homens que chegou nesse dia, ele estava de viagem aqui em Mida. Era uma viagem turística. E ele acabou encontrando numa tabacaria o último exemplar de um charuto, o Imortal. E ele disse que foi um dos melhores, de longe, um dos melhores charutos que ele já fumou. Ele explicou pra mim e disse que era comparado a, caso eu deixasse ele envelhecer dentro de um umidor controlado, etc, seria, ele falou que seria qualidade Trinidad e Coíba, e eu fiquei bem impressionada quando ele disse isso e agradecido, é claro. E imagino que a partir daí a fama de sua empresa só cresceu e só cresceu, não é, Odalis? Exatamente, Kino, exatamente. Não demorou muito até eu ser chamada para participar do Festival da Habano. E, bem, não foi fácil, né? A gente tá falando de competir com as melhores marcas de Cuba e do mundo. É, mas eu consegui ganhar algum espaço. Eu acho que os primeiros festivais que eu participei valeram mais para eu mostrar o meu produto do que para eu ganhar uma medalha ou algo do tipo. Falando em mostrar seu produto, que tal nós passarmos sobre o pitolário da El Rainha del Mido agora? É claro, por onde você quer começar falando, né? Tem muitas bitolas no meu catálogo. Eu vou ser bem deselegante agora. Odalis, eu quero falar sobre
um charuto especial que você vai lançar no fim desse ano, La Alianza. Você me mostrou uma foto dele e eu quero saber mais sobre ele. Vamos lá, abre o bico. Bem, não é informação confidencial nem nada que teremos uma cúpula diplomática para discutir a paz no Pacífico e todas as questões de energia e política internacional. Aqui em Mira, no fim do ano. E agora, a parte que é um pouco secreta, mas eu vou falar de qualquer jeito. A primeira-ministra Catherine Caramel pediu que eu fizesse uma linha especial para, bem, os diplomáticos. Os diplomatas que que virão para a cúpula. E, bem, é basicamente isso. Não vai ser um charuto comercializado. Ele vai ser apenas como presente. E serão feitas apenas 500 caixas. E nunca mais serão produzidos charutos. Você vai me dar uma, né? Talvez eu tenha uma separada pra você. Não fala pra Cat. Mas fala mais aí. Não é possível que você vai me deixar babando aqui por mais informação. La Alianza será um charuto com... né? Tabacos. Na verdade, vai ser um blend. Vai ter tabacos tanto de Cuba, Mida e Nicarágua. Eles foram todos cuidados especialmente. E sabe quando eu disse que eu previa que. Bem, vamos lá, pode-se dizer que eu plantei umas sementes anos atrás, quando eu criei a marca. Os tabacos as folhas de tabaco, né, que foram usadas nesse blend, todas são envelhecidas por 8 anos. Uau! 8 anos? Sim, basicamente eu tenho essas folhas guardadas desde o início da marca. Considerando que a marca tem 12 anos. Ah, sim, sim. O La Alianza vai vir em uma bitola belicoso, ou pirâmides, né? Bem ansiosa pela minha caixa. Falando ainda de lançamentos recentes, nós temos La Guardiã, La Herdeira e La Soberana, cujo qual eu já experimentei uma das caixas que você já me deu. Na verdade, um charuto só, né? O La Soberana. Eu não fumei uma caixa inteira ainda, tu me deu isso ontem. Não duvido vindo de você. Bitolas caras, inclusive a coleção coroas, né? Que são essas últimas aí que nós citamos. Que não, sabe? Acontece que o mercado de luxo pede muito, muito por charuto. E com o crescimento do mercado asiático, a gente tinha que estar à altura, as marcas cubanas. Mas uma caixa de $1000 para 20 charutos La Soberana, você acha isso um preço justo? Você acha um preço justo? Você me pegou? Sim, eu acho um preço justo. Eu fumei esse charuto, ele é maravilhoso. E talvez agora ele não valha o preço. Mas talvez com mais uns 5 anos de envelhecimento. Curiosidade, esses charutos já são envelhecidos de 2 a 3 anos. Que tal nós falarmos agora um pouco sobre suas obras-primas, Odalis? Que tal nós falarmos dos 3 garotos meus que venceram medalha de ouro no Festival da Havana? Ótima ideia. Em ordem de mais condecoradas, nós temos o Estandarte de Ouro com 6 medalhas de ouro. O Púrpura do Amanhecer com 3 medalhas de ouro. E o Coroado de Cinzas com 2, né? Isso, duas medalhas de ouro. Quer falar os preços? Você sabe que eles são vencedores do Festival de Havana. Eles só ganharam fama depois disso, então óbvio que eles vão ser caros, Kino. Não, mas eu quero que você fale os preços. Fala você. Tá bom, vamos falar os estrondosos preços por unidade desses charutos. Primeiramente com 2 medalhas, Coroado de Cinzas valendo
$250. Logo depois, o Púrpura do Amanhecer valendo $475 a unidade. E por final, o Estandarte de Ouro valendo $720 a unidade. Bem, caros, porém deliciosos. Mas ei, não se assuste, a El Rainha de Almida tem muitas opções de entrada. Nomeados a essência de Mida, nós temos o Corona valendo apenas $3 e 55 cents. O nosso Robusto por $5,55 e o Toro por $9,55. Podemos falar agora das reservas especiais para suas amigas e Mida no geral? Claro, claro, eu estou animada para falar disso inclusive. Por quê? Porque vai sair remessa nova, claro. Tudo exclusivo pra mim, né? Agora vamos falar sério sobre as reservas especiais da Rainha da Vida. Para começar, um charuto feito especificamente para a inauguração da minha mansão. O El Rainha da Vida reserva da Casa de Vidro. Eu sou meio bias de falar, né? Mas é maravilhoso. Ponto final. Esse aí eu tenho que admitir que foi um desafio de fazer. Eu não sabia muito bem como pegar a personificação sua e da Julieta e colocar num tabaco. Foi complicado. Mas você conseguiu perfeitamente com aquelas notas apimentadas e entre outras especiarias. Pelo preço de $35 a unidade, nós temos até um preço que eu acho acessível se você comparar que as caixas são vendidas em caixas de 10. E logo você consegue 10 charutinhos desse por $350, um número, bem, mais acessível comparado aos $700 da reserva Coroas. Vamos falar agora da reserva Esmeralda feita para nossa grande amiga Cypher, dona do cassino e resort de luxo Esmeralda. Pelo preço que eu considero razoável, considerando que é uma bitola Lanceiros de $40 por unidade, você consegue uma caixa oficial nas casas de tabaco de Mida por quanto? Aproximadamente uns $1.000 também? Esse não foi tão difícil quanto o seu. A Cypher pode ser definida, ela e o resort, o cassino dela, pode ser definida em uma palavra, luxo. Então, foi isso que eu fiz. Os melhores tabacos dos melhores países produtores de fumo. Vamos falar agora uma reserva feita especialmente para todas as alters do sistema estelar que algum dia quiserem provar um charuto. O maravilhoso, suave, lindo, perfeito, maravilhoso, bebezinho, reserva prismática. Por apenas $12,50, esse charutinho, eu não sei nem como descrever. Considerando que ele vem em caixas de 25 e você consegue comprar ele individualmente com muita facilidade, eu acho ele o ápice do charuto pro iniciante. Acho que eu tenho que concordar com você, Kino. É perfeito para um iniciante. Ele é leve, suave, não pesa e tem fumaça de charuto de gente grande. Podemos falar sobre alguma das suas criações mais, assim, como é que eu posso dizer, mais audaciosas, como o Semente Divina, ou o Lenda, o Guardião do Tempo, os Purito da Marca, os Double Capa, etc. Ah, claro, claro, gostei da ideia. Vamos falar primeiro do Purito da Marca, o Sopro. Com a caixinha, né, a petaca de 5 custando apenas $10. É um charutinho com um blend bem leve. Ótimo pra, sei lá, uma fumada rápida ou algo do tipo. Para falar agora do Semente Divina, uma bitola Toro valendo $18,50 a unidade. Você realmente superou nessa, Odalis. Um charuto com grandes toques e nuances de café torrado. Inclusive, Kino, por ter me chamado para esse programa de hoje, eu quero te dar um presente.
Mais presentinhos. Toma esse cortador da Zyker, esse maçarico e esse charuto. Tá de sacanagem, Safira do Ceilão. Você vai lançar isso aqui quando? No meio de 26, provavelmente. Você vai me deixar na vontade mesmo? Vou. Esses charutos robustos serão vendidos apenas em caixas de 3. Temos alguma estimativa de preço? Ainda estamos avaliando o preço desses charutos, mas nacionalmente ele provavelmente vai ser vendido a US$ 55. Internacionalmente a gente pode estar falando de um aumento de pelo menos uns 25%. Uma série exclusiva. Qual é o nome dessa série, Dalis? Eu nomeei essa série carinhosamente de Las Safiras Reais. As safiras reais serão vendidas em 3 bitolas, todas robustos, em caixas de 3 para representar e homenagear a raridade das joias do arquipélago de Mida. Gostou? Eu vou ficar quieta por enquanto, tá bom? Rodali, sua filha da puta. E aí, o que achou? Esse charuto só me lembra o reserva prismática. Bem, era o objetivo. Cara, eu tô embasbacada, Odalis. Leve, suave, notas de algumas especiarias. Leve, leve, no entanto. É uma pimenta que não machuca. E o gosto do tabaco é sensacional. Além de ter uma fumaça maravilhosa, digna de um charuto de gente grande. E o fluxo é perfeito. Que bom que gostou, Kino. Bem, e assim eu acho que terminamos. Muito obrigada por ter você essa noite, Odalis. Igualmente, Kino. E pro público, aguardem. Esses charutos estão sensacionais. Então,